Paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos nesta tarde meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. E para isso vamos ler 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos repetir essa última parte. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém. Meus amados irmãos, o capítulo 26 de 2 Crônicas, ele conta a história do rei Uzias. Uzias assumiu o trono de Israel muito cedo, com apenas 16 anos. A Bíblia relata que seu pai era um homem temente a Deus, reto, justo. E o povo aclamou Uzias como rei após a morte do seu pai, com apenas 16 anos de idade. E como lemos a Bíblia, Uzias seguiu os passos do pai. Uzias também foi um homem reto, um rei justo, temente a Deus. Uzias teve muitas conquistas nesse reinado. A Bíblia relata que ele edificou Elate, restituiu a Judá, fez muitas guerras, venceu essas guerras, fortificou Israel. Uzias teve muitas conquistas na sua vida, no seu reinado. Mas a Bíblia relata, no capítulo 16, a parte A, do versículo 26 ainda: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração e até se corrompeu, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Uzias, depois de ter tantas conquistas, de fortificar Israel, de prosperar Israel, Uzias se afastou do Senhor. Quando lemos aqui, a Bíblia relata que ele exaltou seu coração e se corrompeu. A Bíblia diz que Uzias só não se corrompeu, mas como ele afrontou a Deus. A Bíblia relata que ele se sentia tão poderoso, tão forte, tão soberano, que ele resolveu ele mesmo sacrificar no templo de Deus, no templo de Salomão. E a Bíblia diz que os sacerdotes não permitiram que ele fizesse isso, porque isso ia contra a lei de Deus. Mas Uzias se enfureceu dentro do templo, afrontou os sacerdotes e teve intenção até de matá-los. Mas o castigo veio rápido. A Bíblia nos mostra que o rei Uzias foi acometido de uma lepra ali dentro do templo. Certamente um castigo de Deus, porque ele estava afrontando a Deus depois de todas as conquistas que teve. Ele veio afrontar o Senhor, e a Bíblia relata que o reinado dele termina ali, porque ele foi afastado do reinado, foi expulso da cidade, porque o leproso não podia conviver com os demais cidadãos naquela época. Meus amados irmãos, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus não se afastou de Uzias, Uzias se afastou de Deus. Deus não muda, meus irmãos, Ele é o mesmo. Em Levíticos capítulo 26, versículo 3 e 4, reforça isso. Deus diz assim, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os fizeres, ou em outra versão, cumprir, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Meus amados irmãos, Deus está repetindo aqui em Levíticos: andar, guardar e cumprir. Agora veja o que Deus alerta no capítulo 26 de Levíticos, versículo 23 e 24. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu, mesmo eu, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Novamente Deus afirma que se o homem se afastar dele e andar contrariamente a ele, ele também vai andar contrariamente, ele não muda. Novamente Deus está falando aqui: eu não vou mudar. Isso é um alerta muito sério, meus amados irmãos, mas é um alerta que tem que ser feito. Deus não se afasta do homem, Deus nunca se afastou. O homem, nós é que nos afastamos de Deus.
Ah, mas irmão, isso foi lá no tempo do Antigo Testamento? Não. Como cordeiro, nós fomos enxertados na oliveira. E como cordeiros da aliança, herdamos as bênçãos e as obrigações. Então isso é para nós, hoje em dia também. Mas, meus amados irmãos, Deus quer sempre se reconciliar com o homem. Nós temos que ir em direção a Deus. Veja o que Deus diz em Levíticos, capítulo 26, versículos 44 e 45. E demais disso também, estando eles na terra dos inimigos, não os rejeitarei, nem me afastarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes, quando está tudo bem, quando a vida está ótima, maravilhoso, tudo correndo bem, nós não podemos nos esquecer do Senhor. Ele não esquece de nós, tenha certeza disso. Mas o perigo é nós esquecermos que tudo que temos, que recebemos, veio dele. E devemos ser gratos e todos os dias buscar a ele. Sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém.